Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite do 247 nessa quarta-feira de cinzas. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Florestan. Boa noite, Joaquim. A todos os 247. Uma honra estar aqui com vocês, viu? Obrigado pela oportunidade. Que bom, prefeito. Eu queria começar, infelizmente, a gente não está sob a sua alçada, mas é o assunto que está aqui muito forte em São Paulo, no estado, né? E no Brasil, a questão dos deslizamentos, né, que fizeram tantas vítimas lá no litoral norte de São Paulo. E eu começo falando disso porque a gente sabe que isso se repete em outras partes do país, inclusive aqui na capital paulista, de onde nós falamos, né? Então, algumas áreas de morro, São Paulo não é como o Rio de Janeiro, mas o senhor conhece muito melhor do que eu, inclusive, Vila Brasilândia e outras, né? Áreas de encosta. Então, eu queria perguntar para o senhor, essa situação preocupa? São Paulo tem condições, a capital, se houver uma chuva muito forte na capital, vai haver problemas também? Como é que é a lógica? Como é que o senhor encara esse problema das populações em áreas de risco? Quantas pessoas estão em área de risco hoje na capital paulista? Obrigado. Olha, Rodrigo, a gente está fazendo um trabalho aqui muito forte. Inclusive, nós fizemos aqui, concluímos agora, o mapa de drenagem da cidade. Vou até pedir, se você puder pegar para mim, Fernando, um dos mapas ali naquela sala, para eu mostrar aqui, que acho que é importante a gente poder fazer um negócio didático pelo público que é o 247. Nós temos hoje... Primeiro, precisa explicar uma coisinha muito rápida. Como é que a gente classifica as áreas de risco? R1, R2, R3, R4. O R4 é o risco mais grave, que as residências estão em locais de maior risco. De R4, nós temos aqui quase 12 mil residências que estão na área de R4. Essas áreas de risco, tanto de R1 até R4, nós temos 481 locais que estão inseridos em áreas de risco. Agora, a gente fez um mapa de drenagem, estamos fazendo grandes investimentos. Agora, tudo isso, você perguntou assim, estamos preparados? Olha, a gente tem o trabalho da Defesa Civil, que todas essas pessoas que estão nas áreas de riscos, elas têm uma ação de que quando tem algum advento que vá colocar em risco, de elas serem comunicadas. Recebe um MSN, existe a comunicação, e a gente está diminuindo essas áreas. A gente conseguiu diminuir aí nesse último ano 12 áreas de riscos. E estamos num processo de poder fazer a retirada dessas quase 12 mil unidades que estão em R4, que é o mais grave. No ano passado, a gente fez um investimento de 1,4 bilhões em 186 obras para minimizar essas áreas de risco. Já tivemos um resultado positivo com essas chuvas, porque a gente já teve um volume de chuva muito grande, só para a gente ter uma ideia, já choveu nesse mês de fevereiro, que era para chover no mês inteiro, né? Aliás, já superou 7,5% o que choveria no mês inteiro. E mesmo assim a cidade tem problemas ainda tem alagamentos, ainda tem inundações, mas está menor do que a gente tinha num período passado aí. Então tem muita coisa para fazer, mas está associado muito, Rodrigo, a um tema fundamental, que é o tema da habitação. E a gente teve aqui no passado pouco investimento na área de habitação, sem nenhuma crítica a nenhum prefeito que passou. Acho que é por conta de falta de recursos, por falta de necessidade, porque evidentemente se tivesse todos os prefeitos fariam, né? Ninguém passa por essa prefeitura para não querer fazer. Mas assim o que tem é de ter havido um pouco avanço na área da habitação. E a gente está conseguindo agora, como São Paulo está numa situação financeira boa, a gente conseguiu arrumar a casa de fazer um grande programa habitacional na cidade, a gente vai poder entregar aí um volume de unidades habitacionais, acho que o maior da história de São Paulo. Muito bem. Florestan. Prefeito, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor foi da base do governo Haddad. De lá para cá, a cidade, no tratamento das enchentes, melhorou ou piorou? O que de fato foi feito nesse período que dá, acho que um pouco mais de 10 anos, né? Nós tínhamos muitas enchentes na cidade, principalmente na Vila Leopoldina, né? No CEAGESP, aquilo alagava tudo. São Paulo continua jogando água dos rios Tietê e Pinheiros na Billings. E de quem é a responsabilidade? Da Prefeitura ou do Estado? Olha, Florestan, muito boa pergunta. Hoje, o que a gente conseguiu avançar? A gente conseguiu avançar bastante em tecnologia. É algo que a gente não vê, não é perceptível, mas, por exemplo, a gente tem hoje a telemetria de todos os piscinões e polders da cidade, que isso ajuda bastante.
um centro de monitoramento com relação à questão do controle de enchentes, para poder bombear a água do Rio Pinheiros para Billings, da Billings para o Pinheiros, para o Tietê. Isso tem ajudado bastante. E o grande investimento, você vê que o prefeito Bruno Covas, ele fez entre piscinões e polders 14. Nós estamos hoje, eu já inaugurei 3 nesse período que eu estou, estamos hoje em construção com 6 e vamos entregar aí até o final do mandato, além desses que estão em obras, iniciar as obras aí de pelo menos mais uns 8. Portanto, um grande investimento. Só para a gente ter uma ideia, quando você tem um piscinão, Florestan, a gente tem um custo médio de 250 mil por mês. Então, é um equipamento importante, equipamento que ajuda muito na contenção das enchentes, mas também tem um custeio muito grande. Então, a gente precisa fazer essas obras com planejamento da despesa do orçamento, né, como é na área da saúde, da educação. Você inaugura uma escola, inaugura um hospital, uma UPA, um UBS, tem que colocar na ponta do lápis ali esse custeio. Eu vou fazer um parênteses rápido, só para as pessoas entenderem isso. Pega uma UBS, a gente constrói uma UBS, quanto gasta? 6, 7 milhões, em torno disso, 6, 7 milhões. Quanto custa por mês? 6 milhões. Então, a gente tem um custeio, né, que em 2 meses é muito maior do que o valor da construção dessa unidade. Então, a gente precisa ter, dentro da organização, dentro da gestão, um planejamento muito consistente para colocar os equipamentos, mas para manter eles funcionando de forma ininterrupta, sem fechar ou sem perder a qualidade. Então, na questão da drenagem, a gente fez aí bastante obras, como eu te falei, de contenção de costa, de piscinão, de polder, muitas obras com relação à questão de poder melhorar o sistema de drenagem da cidade, avançou, e eu acho que a gente vai ter hoje, a gente tem um plano muito bem estruturado para os próximos 30 anos, da gente poder ter uma situação mais ideal. Tem alguns pontos, sem querer me estender muito, Florestan, mas que são muito complexos. Jardim Pantanal, por exemplo, é um local que toda vez alaga, até pelo próprio nome é Pantanal, está muito ali no nível do rio, e a gente vai ter que fazer ali um duque para poder segurar aquela água. Então, é uma obra mais demorada, mais complexa, né? Mas por conta dessa questão aí geográfica onde se encontra o Jardim Pantanal. Mas também a gente hoje já tem um nível de alagamento naquela região menor do que tinha no passado, porque a gente já fez obras ali no Jardim Helena de contenção do córrego e estamos avançando nessa questão. Então, eu acho que hoje a cidade tem bastante para fazer, mas pode também, com muita tranquilidade, muita certeza, comemorar um avanço que a gente já teve nesse controle de enchentes. Eu estava vendo outro dia uma matéria aqui do túnel do Anhangabaú, né? Nossa, uma coisa assim, o Burnier que fez, eu estava revendo aquelas imagens, os carros boianos. Hoje a gente não tem mais essa situação, ainda está previsto de fazer um piscinão aqui, onde está o terminal Bandeira, para poder conter essa água que desce todo da 9 de julho. Ou seja, hoje a gente tem um mapa do que é preciso fazer, tem um planejamento, tem um estudo para o presente e para o futuro, para poder minimizar bastante essa questão de enchentes na cidade. Joaquim. Prefeito, boa noite. Prefeito, eu queria falar de um desabamento que houve já na sua administração, que foi em Paraisópolis. Então, teve uma pessoa soterrada, casas desabaram. O que a prefeitura tem feito em regiões como de Paraisópolis, no caso específico de Paraisópolis, para que isso não se repita? E considerando que Paraisópolis cresceu muito de alguns anos para cá. Joaquim, é uma das maiores comunidades que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. Se não me engano, foi novembro ou dezembro de 2021, era um sábado, às 10 horas da noite, eu recebi uma ligação, estava chovendo muito, de que haviam desabado algumas casas que está ali de Paraisópolis. Puder me permitir contar aqui muito rapidamente, até para as pessoas poderem, nessa entrevista, poderem ver como é que é o dia a dia de um prefeito. Eu chamei os secretários que envolviam essa questão aqui na prefeitura, a gente fez um mapeamento e nós fomos para lá. E, infelizmente, a gente se deparou com algumas casas que acabaram ali desabando, porque elas foram construídas em cima do córrego do Antonico. O córrego do Antonico é um córrego que passa ali dentro de Paraisópolis, não foi nem do lado, exatamente em cima. Com as fortes chuvas, a estrutura não suportou, e eu, infelizmente, nesse sábado à noite, cheguei lá, já era quase meia-noite, na comunidade de Paraisópolis, de ver uma pessoa lá soterrada, né? Que, inclusive, era teu xará, chamava-se Joaquim também. E a gente teve
a partir dali, uma ação muito importante. Eu mandei para a Câmara Municipal um projeto que me autorizava a pagar indenização para as pessoas que estavam em áreas públicas dessas áreas de risco, porque até então, o que eu só podia fazer? Eu podia só oferecer um auxílio aluguel e muitas pessoas não saíam de jeito nenhum. Então, o que a gente teve da Câmara? A aprovação, acho que é também muito importante isso, essa relação boa que eu mantenho com a Câmara, acho que aqui é um bom exemplo para isso, e que me autorizou a fazer a indenização. O que nós estamos fazendo hoje? Removendo 1.200 famílias que estão em cima do córrego do Antonico, já saíram mais de 300, nós estamos no processo ainda contínuo de fazer a remoção de todas as famílias e fazer a reurbanização ali do córrego do Antonico, com playgrounds, com área de lazer, porque senão também a pressão por habitação acaba fazendo com que as pessoas voltem a construir naquelas áreas. Então, a gente está nesse processo de remoção, um grande investimento, mais de 60 milhões de reais, para poder remover essas famílias e, se Deus quiser, a gente não ter mais esse problema ali no córrego do Antonico, na comunidade do Paraisópolis, além de fazer 2 grandes piscinões e as obras no entorno ali daquela comunidade. Então, acho que esse é o caminho da gente enfrentar, tem que pôr recurso, tem que remover as famílias, reurbanizar esses locais, associado aí à questão habitacional, que eu acho que é muito importante. Prefeito, eu queria trazer um tema aqui que é um tema nacional. População de rua. Isso tem no Brasil inteiro. Quer dizer, se você vai ao Rio de Janeiro, tem gente morando na rua. Aumentou demais. De 2014, 2015 para cá, aumentou demais, né? Com a pandemia virou algo dramático. Isso tem nas capitais do Nordeste, tem nas capitais do Sul do país. Agora, São Paulo, estamos falando da cidade mais rica do país. O último número que eu vi, 32 ou 33 mil pessoas em situação de rua. E muita gente aqui nos nossos chats, e eu já ia fazer essa pergunta independentemente aqui dos nossos internautas, questionam a prefeitura que adotou uma política de retirar aquelas barracas. Tem gente acampada, morando realmente nas praças, debaixo de viadutos, com barraca de camping, né? Então, por que a prefeitura adotou essa prática de tirar as barracas? Pessoas que não têm para onde ir, são 30 mil pessoas. Qual é a política? Eu sei que o senhor acabou de lançar um programa, né? Inaugurou já a segunda casa de acolhida da Vila Reencontro, mas são 33 mil pessoas morando em situação de rua. Por que a prefeitura adotou essa tática de tirar as barracas, prefeito? Rodrigo, até te agradeço muito pela pergunta, que isso é um dos temas que tem me deixado muito angustiado. Eu não sei se você sabe da minha história, eu vim da periferia, né? Morei no Parque Santo Antônio, que as pessoas falam Zona Sul, não é Zona Sul, é o sul da Zona Sul, lá no extremo da Zona Sul, onde estudei em escola pública. Então, sem nenhum demérito a quem não viveu isso, mas quem estudou em escola pública, usou serviço de saúde pública, morou na periferia, a gente acaba tendo uma sensibilidade maior porque viveu essa dificuldade toda. Por que eu estou te dando essa introdução? Esse tema é um tema dos temas que mais me machucam, que mais me deixam incomodado como prefeito para poder buscar a solução. Evidentemente que a ideia, né, acabou sendo um pouco distorcida, não é chegar lá e sair arrancando a barraca de ninguém, obviamente que não é isso. O que é a ideia? Eu acho que rua não é local de moradia, barraca não é lar. A gente precisa ter ações, em vez de ficar discutindo a barraca, ficar discutindo ações para poder dar uma dignidade para essas pessoas. E é isso que a gente está aqui fazendo, eu com a minha equipe, de forma muito intensa. Tanto é que nós abrimos no ano passado mais de 25 serviços novos. Esse ano já inaugurei 3 novos serviços para as pessoas em situação de rua. Amanhã a gente inaugura mais num grande investimento para poder dar uma oportunidade para essas pessoas. Então a ideia é o seguinte, que a gente possa ter um local para as pessoas viverem com dignidade, ter um teto, ter dignidade, e aí não precisar ter barraca. E não fazer o incentivo ou apologia de barraca. Acho que a gente tem que fazer o incentivo, apologia da moradia digna. Nós estamos pegando aqueles centros grandes com 400 pessoas, transformando eles em centros menores de 100 pessoas, mais humanizado. Fiz a contratação emergencial de 3.500 vagas em hotéis para atender emergencialmente as pessoas idosas e as pessoas, famílias com crianças, porque a pandemia trouxe esse problema mais agravado, não só em São Paulo, mas nas grandes cidades do mundo inteiro, né? A situação hoje que você vê Vancouver, Nova York, enfim, todas as grandes cidades. E a gente está reestruturando esse serviço. E agora a gente fez as Vilas Reencontro, que é uma coisa que saiu
de uma ideia minha que eu compartilhei com meus secretários, que são vilas baseadas numa experiência internacional, principalmente da Finlândia, do House Christ, aonde diz moradia em primeiro lugar. São unidades pequenas, de 18 metros quadrados, mas que tem ali todo imobiliário, cama, geladeira, tem o seu banheiro, o seu chuveiro, a sua pia, a sua privada, tem uma cozinhazinha pequena, mas tem... E é uma vila onde você tem ali o atendimento da assistente social, de psicólogo e dos cursos profissionalizantes para que as pessoas possam ter a sua autonomia. Então, a ideia é essa, de que a gente possa ter uma cidade mais humanizada, de dar essa oportunidade para as pessoas buscarem a sua autonomia, de ter um endereço, de mandar um currículo e falar, eu moro na Vila Reencontro, na Alameda tal, número tal. Cada casinha tem o seu número. Então, esse é o nosso intuito. É algo que a gente vai enfrentar sempre bastante. Aqui nós temos uma imagem, eu acho que essa aqui é a Vila Reencontro, que o senhor citava no projeto, né? Do Anhangabaú. Isso, que legal. Aqui está na tela. A gente tem imagens também. A Sara, se estiver nos ouvindo, Sara, pode rodar para a gente, enquanto o prefeito vai falando um pouco mais. Não sei se o Florestan está aqui, ó. O prefeito explicava, para quem pegou pela metade aqui, né? Então, a Vila Reencontro é isso, é uma tentativa de criar não aqueles albergues gigantes, mas albergues um pouco menores. Não sei nem se o nome seria albergue, né, prefeito? A ideia é tirar esse nome de albergue, né? É uma vila, né? É uma vila mesmo, Rodrigo, é isso, Então, a gente tem algumas fotografias. Viu, Rodrigo? Tem playground. Tá passando. Essa aí é a parte do discurso. Teria que pegar mais para frente. Cara, eu vou aqui nas fotografias, porque daí acho que fica mais fácil aqui, se você puder. Então, eu vou compartilhar as fotografias aqui que nos foram enviadas um pouco mais cedo, que mostram como é que funciona por dentro, né? Estas unidades. Então, aqui, por exemplo, ó, tem o quarto, né? Tem uma pequena pia ali para a pessoa preparar alguma comida. É como se fosse a fotografia lá dessa Vila Reencontro do Anhangabaú, né? Com um quarto, uma cama de casal e um pequeno berço para quem tem a criança e tal, né? Exatamente. Nesse aí, ele é colocado os móveis de acordo com a necessidade da família. Aí deve ser um casal com um filho de berço. E você vê que tem um ventilador. São detalhes pequenos, Rodrigo, mas assim, feito, né, assim, com muito carinho. Tem até um ventilador. Esse material é um material térmico, material que não pega fogo. É um material específico para essa atividade. É exatamente isso aí. Que bacana. Tá certo. Legal. Rodrigo, eu conheci, eu tive visitando, ao convite do prefeito, essa Vila Reencontro, lá do Anhangabaú. Realmente é um espaço interessante, porque fica no centro da cidade. Tem dois, né? Tem um na Cruzeiro do Sul e outro no Anhangabaú, do lado da estação de metrô. Ali o pessoal tem uma série de atendimentos, de alimentação, de escolas para as crianças. As pessoas podem ficar até 2 anos, né? E essas primeiras unidades atendem cerca de 2.000 pessoas. Depois eu queria até que o prefeito me corrigisse. E aí é que vem um problema, né? Que é o seguinte: nós temos 33.000 pessoas na rua. O senhor pretende construir, até o final do seu mandato, quantas habitações como essa? E as outras pessoas, como é que ficam? Né? Porque elas estão na rua. E tem uma outra questão, Rodrigo. Tem muita gente que vem para São Paulo porque aqui as condições são melhores do que em outras cidades. Acho que essa também é uma questão que deve impactar os projetos nesse sentido. Né? A pessoa pode ficar 2 anos, se eu não me engano, né, numa casa dessa até arrumar um emprego e se recolocar na vida. Eu queria que o senhor me explicasse quantas habitações vão ser feitas, qual a população que vai ser atendida e como é que o senhor vai resolver a questão dos outros, né, da maioria que continua na rua. Muito bom, Florestan. Até foi bom o seu testemunho, porque a gente estava aqui, fomos lá visitar sem combinar, né? Estava aqui e falou, é aqui do lado, vamos ali, a gente foi a pé, do ladinho da prefeitura. E aí você pôde presenciar de uma forma sem combinar nada, como é que é esse serviço lá. E tem a horta, estou vendo aqui no cantinho a nossa horta também, que é bacana. E tem playground, é algo muito legal. Agora, além da questão da Vila Reencontro, Florestan, a gente tem também, por exemplo, o governo do estado passou para a prefeitura 6 prédios vazios da antiga Fundação Casa. Então, eram prédios enormes que eram utilizados para
os menores infratores, que não estão utilizando mais. A gente pegou esses prédios, readaptamos, readequamos, tiramos toda aquela visão de prisão e deixamos ela humanizada. Eu já inaugurei 3 e inauguro nos próximos outros meses as outras 3. Também é para família, para idosos, para mulheres, que também ficou muito bacana, é um serviço legal. E todos esses serviços, Florestan, não é só pegar a pessoa e colocar lá. Lembrando que a pessoa que tem situação de rua, ela precisa de ter um atendimento, precisa ter um acompanhamento. Ela sofreu um trauma. Então, a gente tem psicólogo, assistente social, dando toda a assistência, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Olha, a cidade de São Paulo pode ter muito orgulho do que ela está fazendo para essa população. E aí tem os hotéis, como eu acabei de falar, tem os abrigos para as pessoas que são solteiras, a gente tem abrigo para a pessoa que tem cachorro, para poder colocar o cachorro, e a gente vai estar ampliando. Nós temos, na verdade, são 31.860 pessoas em situação de rua. Nós antecipamos o censo para ter um material elaborado cientificamente, para poder ter um documento com o perfil da população, e esse perfil, uma vez que a gente recebeu, a gente vai poder tomar as ações necessárias. Olha, quantos solteiros, quantas pessoas são família, quantos idosos, e definir as políticas públicas baseado nos dados do censo. E aí a gente vai ter rapidamente a condição de atender as 31.860 pessoas, ou com os abrigos, ou na Vila Reencontro, ou nos CAIS, Serviço de Acolhimento Especial, ou nos hotéis, e os outros mecanismos que nós temos, Florestan, que é o auxílio aluguel, convênio com o governo do Estado de São Paulo, ou o auxílio reencontro, que é um valor que a prefeitura paga para uma família que, de repente, está com uma pessoa em situação de rua e não tem condições financeiras de acolher, a prefeitura vai pagar um valor para a família para poder ajudar essa pessoa a se reintegrar ali na família, ajudar no orçamento, né? Então, existe uma ação muito forte, muito concreta para a gente resolver esse problema e não falar em barraca, falar em solução do problema. É isso que eu queria, de forma insistente, falar. Quando a gente fica falando da barraca, ninguém quer ter pessoa nas barracas. Eu duvido que, se a gente perguntar aqui, vocês vão dizer que é digno uma pessoa ficar na rua, no sol, na chuva, não tem um banheiro para usar. Nós temos que tirar esse discurso e buscar a solução para o problema da barraca, e não defender a permanência de barraca. Sim. Nós temos que discutir a política pública de que as pessoas saiam das barracas e, efetivamente, dar as condições. É essa a ação que nós estamos desenvolvendo aqui. Prefeito, só rapidamente, antes de passar para o Joaquim, o senhor promete que até 2024, na eleição, não vai ter 30 e poucas mil pessoas morando nas ruas de São Paulo? Florestan, eu prometo para você que nós vamos ter 31.860 vagas para as pessoas, seja no abrigo, na Vila Reencontro, seja no auxílio aluguel disponibilizado, seja no auxílio reencontro, para a gente poder atender as pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, tem uma questão de São Paulo que é problemática, que como São Paulo acolhe, a gente acaba recebendo muitas pessoas de outros estados e municípios. Uma das questões que você comentou, até esqueci de responder, aproveitando aqui o gancho, é com relação ao recâmbio. O que é o recâmbio? A prefeitura fornece a passagem para aquelas pessoas que são de outros estados, outros municípios, outros países, inclusive, que vêm para São Paulo imaginando que vai conseguir realizar um sonho, acaba tendo a sua frustração e quer voltar. A pessoa quer voltar, não é que a prefeitura quer que ela vá para lá. As pessoas procuram a prefeitura e falam assim, eu quero voltar e não tenho condições. Em 2021, a gente teve em torno de 355 passagens para as pessoas retornarem para as suas origens. Em 2022, isso saltou para quase 1.930, se não me engano, passagens para as pessoas poderem voltar. Então, toda assistência para essas pessoas quiserem voltar ou quiserem um abrigo, a gente está oferecendo. Então, tem esse meu compromisso, que eu te diria que hoje já é possível até dizer que nós temos, porque se as pessoas aderirem ao auxílio aluguel ou auxílio reencontro, a gente já consegue atender essas 10 mil pessoas que, entre aspas, não estariam sendo atendidas. A gente está com toda a disponibilidade para poder oferecer o auxílio aluguel para as pessoas que estão todas catalogadas dentro do censo que a Prefeitura de São Paulo realizou. Joaquim. Prefeito, tem uma questão que é muito mais complexa, que é o dos usuários de crack, que é conhecido como Cracolândia. Houve uma intervenção na época do início do governo Dória, naquela região,
E os moradores do centro dizem que, na verdade, espalhou, que foram criadas várias cracolândias. Então, hoje, você anda aí pelo centro, perto da Folha de São Paulo, por exemplo, na Barão de Limeira, você vê uma concentração muito grande de pessoas. Até aquele ator Fábio Assunção mostrou, estava falando da preocupação dele quando estava naquela região. E não é tão simples trabalhar com essa população, é muito complexo. E existia um plano, e você participou disso, porque era da base do Fernando Haddad na época, que era o de braços abertos. E o Haddad, ele sempre disse que houve, naquela ocasião, eficiência na política de redução de danos, as pessoas moravam em hotéis, tinham a sua remuneração, mas que depois de tudo isso foi abandonado. Eu pergunto, prefeito, o que o senhor pensa, qual é a política para essa população específica, que é diferente até daqueles que vivem em barracas, às vezes são famílias, que é diferente, qual é a sua atuação, o que o senhor pensa em fazer nessa área, se cogita uma volta do de braços abertos, e eu aproveito para fazer uma outra questão, que é a questão do IPTU. Existem pessoas que devem IPTU, têm imóveis abandonados, e outras que estão com imóveis abandonados, e vocês mesmos aprovaram na Câmara Municipal o IPTU progressivo, né? Então, justamente para inviabilizar e deixar a manutenção do imóvel desocupado. Então, eu coloco essas duas questões. Como é que o senhor pretende lidar com os usuários de crack e como é que está se aplicando essa política, essa lei aprovada pela Câmara de IPTU progressivo, e se há possibilidade de, inclusive, tomar imóveis para construir moradias, preparar moradias para os moradores, as pessoas que estão sem teto hoje em geral. Joaquim, tem uma questão que eu queria, antes de responder diretamente a sua pergunta, mas tem relação com ela, quer dizer algo que acho que é fundamental. O gestor público, ele precisa tomar as ações. Acho que a pior coisa que pode ter de um gestor público é ser omisso a alguma situação. E aí eu queria fazer aqui esse comentário com relação à questão do ex-prefeito João Dória. Quando ele assumiu, sucedendo o prefeito Fernando Haddad, evidentemente a situação estava muito mais agravada, porque eram 4 mil usuários naquela região, né? 4 mil usuários. E ele fez diversas ações. Aí, depois teve uma série de situações que foram acontecendo, veio a pandemia, e quando foi em junho de 2021, a gente retomou mais fortemente essa questão com relação à questão da Cracolândia. Hoje tem em torno de 1.000 pessoas. Então, eu não estou aqui fazendo uma crítica ao ex-prefeito Fernando Haddad, somente estou fazendo uma constatação dos dados. Evidentemente, tudo que ele fez, ele tentou fazer buscando acertar, né? Pode, eventualmente, errar, que não podia ser omisso. A ação que eles desenvolveram foi uma ação de redução de dano. Fornecer o hotel para as pessoas e dar o dinheiro para a pessoa que é usuário de crack, viciado no crack, não funcionou, porque a pessoa pegou aquele dinheiro e acabou comprando mais crack. O crack é uma droga terrível, é uma droga de um nível assustador, que faz as pessoas terem dependência com relação a esse tipo de droga. E acabou fazendo com que aumentasse ali a quantidade de usuários, né? Isso aí está fácil, é só pegar no Google, ver como é que era naquele momento. Mas a gente, tendo em vista essa experiência, nós optamos por não atuar nessa questão da redução de danos e sim na abstinência. Por quê? Porque, como eu te disse, tinha aquela situação e hoje a gente tem uma situação muito melhor, que ainda existe o problema, ainda é grave, ainda temos em torno de 1.000 pessoas, eu mapeio isso, eu tenho o relatório diário de onde eles estão. A ação de fazer a dispersão foi importantíssimo, Joaquim. Por quê? Quando você tinha aquela grande concentração de cena de uso, com o domínio ali da organização criminosa, você tinha muita dificuldade de acesso dos agentes de saúde e da ciência social, e aquela aglomerado de pessoas se sentia ali, de uma certa forma, fortalecido e numa situação de comodidade. E pior do que isso, Joaquim, a gente percebia, e eu cansei de ver, então eu ia muito na Cracolândia, eu vou muito na Cracolândia, então eu conheço de conversar com as pessoas, posso lhe dar esse depoimento, de mães procurando os filhos, muitas, não são poucas, muitas, porque uma pessoa, às vezes, no momento ali
de decepção, de algum problema pessoal, acabava tendo aquela referência daquele local e acabava começando a fazer o uso da droga e ficava por lá perdido nas drogas. Então, a questão da dispersão foi algo que é uma ação difícil, mas importante para ter ação, tanto é que de 4.000 baixou para 1.000. Nós ampliamos muitos serviços, inaugurei vários CAPs, que são os centros de atendimento psicossocial, os CIATs, que são nossos serviços terapêuticos. Amanhã eu inauguro mais um serviço com relação ao tratamento para as pessoas de álcool e drogas. Amanhã tem inauguração amanhã. Então, e ampliei os atendimentos com relação ao tratamento médico e ao tratamento de assistência social. E associado a isso, é muito importante os outros 2 eixos, né? Então, eu falei aqui do eixo do tratamento médico e da ciência social, oferecer às pessoas a condição de tratamento, que é a questão do eixo de requalificação de espaço. A gente requalificou a antiga Praça do Cachimbo. Olha como é que chamava o nome, Praça do Cachimbo. Requalificamos ali a Princesa Isabel, enfim, todos aqueles locais a gente está requalificando. E o terceiro eixo, que é fundamental, porque nós estamos falando de tráfico, é de prisão dos traficantes. Já foram presos mais de 180 traficantes de junho de 21 até agora. E é algo que é fundamental para a gente poder diminuir ali o controle dessa organização criminosa. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente persistindo, né, que a gente continuando a fazer essas ações, oferecendo a condição de tratamento para as pessoas, requalificando os espaços e prendendo o traficante, nós vamos chegar num dia, acho que médio prazo, não dá para fazer isso em curto prazo, é um problema de 30 anos, poder chegar no momento de comemorar de não ter mais Cracolândia na cidade de São Paulo. Mas eu acho que o caminho está certo, é difícil. O que não poderia de forma nenhuma, Joaquim, é pegar e deixar lá no canto aquele aglomerado de pessoas se consumindo e acabando com a sua vida usando o crack. Prefeito, mas o senhor sabe que tem reclamação de moradores do centro, inclusive, e falou, olha, agora a Cracolândia aumentou. O senhor citou a Praça Princesa Isabel, por exemplo, que não tinha concentração de usuários de crack, passou a ter. Então, existe essa reclamação, isso é comum ouvirmos isso. Quem anda pelo centro, além de ver as pessoas ali, os usuários de crack, são doentes, na verdade, né? Então, você vê os usuários de crack e você vê também reclamação das pessoas. E a Folha já fez matéria sobre isso, o senhor sabe disso. Joaquim, essa estatística de que diminuiu de 4.000 para 1.000, prefeito, desculpa, mas é que hoje nós temos várias Cracolândias, né? Eu também ando bastante ali pela região da Barra Funda, Campos Elíseos, né? Até o outro lado ali, Santa Cecília, bom, para quem não é de São Paulo, o outro lado do Minhocão, do Elevado, né? Mas, assim, a impressão que eu tenho é que estão menos concentradas, mas tem até mais gente. Outro dia eu fui andar ali perto de Santa Cecília e achei que tinha gente numa área que antigamente não havia, né? De usuários de crack, né? Então, essa estatística de que diminuiu a concentração na Cracolândia realmente me espanta, pela observação. Né? Rodrigo, inclusive, eu não sei, eu recebo o relatório, eu não sei se eu consigo mostrar aqui, talvez eu consiga. Esse é o relatório que eu recebo, e está aqui todos os pontinhos, onde tem 30 pessoas, onde tem 40 pessoas, aqui você vai ver que tem um número aqui de 1.003. Em todos os locais que estão as concentrações. Eu sei que é muito difícil, porque a gente tinha uma grande concentração em um lugar, com um volume enorme de pessoas. Vocês lembram que naquela época tinha a tal da virada, né? Da virada do fluxo, e tinha a situação de quebrar as lojas, quebrar carro, dar tiro em viatura da polícia. Hoje, a gente tem um problema, não estou falando que não tem um problema, Rodrigo, mas a gente tem uma situação muito mais atenuada e eu posso te garantir que esses dados são dados corretos. Tanto é que a Unifesp fez agora, recentemente, a publicação de um estudo onde a Unifesp ela traz uma informação onde 57% das pessoas que estão na Cracolândia, elas estão lá há mais de 5 anos e 37% estão há mais de 10 anos. E que o número de pessoas, novos ingressantes na Cracolândia, diminuiu absurdamente. Então, isso tem demonstrado que a gente é uma situação difícil, problema de 30 anos, mas que os dados, tanto da Prefeitura como da Unifesp, porque às vezes da Prefeitura, né, as pessoas podem ter alguma dúvida. Então, a gente pega a Unifesp, que é uma instituição de altíssimo conceito, não que a Prefeitura não seja, mas é independente, e que nos traz essa informação da diminuição de novos ingressantes e de que a gente tem hoje essa população
que está muito mais tempo. E o que eu defendo? Como a pessoa está, a grande maioria está mais de 5 anos, evidentemente você tem que dar um outro tratamento. Você tem que ter uma ação para poder convencer essas pessoas a se internarem para se tratar. Eu pedi para fazer um exame lá, que é o da espirometria. É um teste de capacidade pulmonar. Nós fizemos lá em 190 pessoas e o que deu do resultado? Metade das pessoas só tem metade do pulmão. Então, olha o quanto essas pessoas estão ali degradando as suas vidas. E a gente tem que tomar uma atitude para salvar a vida delas. As pessoas precisam do socorro dos governos. Então, eu tenho essa questão da Cracolândia como um dos focos também da nossa gestão para estar cuidando dessas pessoas, poder dar a oportunidade para elas se salvarem e se livrar desse vício terrível. Florestan, eu queria só pedir aqui licença para você, porque tem uma questão que eu queria trazer e eu acho importantíssimo o prefeito comentar. Uma fotografia tirada durante esse carnaval que incomodou algumas pessoas. Prefeito, o senhor vai entender do que eu estou falando rapidinho, né? Essa foto aqui, essa foto que mostra o presidente Lula ao lado do governador Tarcísio, que é de outro partido, né? Foi eleito, inclusive, com apoio do Bolsonaro, e ao lado do prefeito de São Sebastião, nessa situação dramática lá do litoral norte, né? Então, aqui a ação do governo federal, governo do estado e prefeitura municipal. Primeiro que eu queria a sua avaliação sobre a atuação do governo Lula nesses primeiros 50 dias. Se o senhor enxerga uma certa normalização no país ou não, e como é que o senhor se relaciona também com o Lula, a importância que o senhor vê nesse gesto, né? Mostrar que o país pode buscar certa normalidade institucional, prefeito. Rodrigo, acho que essa foto ela é uma foto que deve inspirar a todos. Quando a gente tem o governo federal, o governo do estado, o governo municipal atuando junto, né, nesse caso específico, infelizmente, numa tragédia, mas, enfim, o que é importante de que está atuando junto é fundamental. A gente estava falando um pouquinho no início da entrevista sobre a questão das áreas de risco. Se a gente puder unir o governo federal, o governo do estado, a prefeitura, para atuar nessa área, eu acho que é fundamental. Eu sou muito do diálogo, sabe, Rodrigo? Eu recebi aqui dias atrás o ministro Jader Filho, para a gente poder falar das questões habitacionais, para falar das questões de mobilidade. Hoje é aniversário da Simone Tebet, né, porque é ministro do governo Lula. Hoje é aniversário da Simone Tebet, ministra do Lula, que eu a cumprimentei, desejei muita sorte. Aproveito para reiterar aqui novamente os parabéns à ministra e sempre senadora Simone Tebet. A questão do diálogo é fundamental. O ministro Padilha tem uma excelente relação com ele. Eu acho que a gente precisa ter todas as ações de responsabilidade. O governante, ele governa não só para quem votou nele, né? Ele tem que governar para todos, para quem votou e para quem não votou. E aí é que a gente vai realmente se tornar um país civilizado, olhando para frente, cuidando das pessoas. Então, eu vejo essa foto aí com muita alegria. O prefeito Felipe, que é o prefeito de São Sebastião, fez esse comentário. Liguei para ele, parabenizando, de poder, inclusive, fazer essas ações de receber o presidente, receber o governador. É um exemplo muito importante para o país. Eu fiquei muito feliz. Espero que a gente continue assim, com as ações conjuntas. As diferenças ideológicas são boas, fazem parte da democracia. Se não fosse assim, não seria democracia, né? É importante a gente dizer isso. Quando as pessoas pensam diferente, podem pensar e podem externar seus pensamentos ideológicos diferentes, é sinal que a democracia está bem. Mas, uma vez no governo, tem que trabalhar pelas pessoas. Fiquei muito feliz, acho fantástico essa foto. Acho que é um exemplo muito positivo. Aliás, o senhor é do MDB, né? E os dois ministros que o senhor citou aí são do MDB, né? E citou e também o Padilha, né? Que foi colega acho que de plenário, né? Acho que, enfim, na sua participação na Câmara Municipal. Mas essa é a compreensão de todos, que o país seja normalizado e que toda essa tentativa de golpe de Estado fique só nas páginas de história e seja uma página virada, né? Lógico. O prefeito, só ia pedir o complemento sobre o IPTU. Tem muita dívida de IPTU em São Paulo. Vocês na Câmara fizeram uma vez uma CPI que apurou que tem um orçamento de sonegação, pessoas que não pagaram. A prefeitura está retomando imóveis, está fazendo alguma ação para... Tem uma questão aí também, sabe, Joaquim, que eu acho que, se você me permitir,
Uhum. que é a questão dos idosos que se aposentam e não tem como pagar o IPTU. Muita gente não tem condições de pagar o IPTU. Então, se alguma coisa está sendo feita para atender essas pessoas. Muitos acabam saindo da casa porque não tem condições de pagar. Até é importante, Joaquim, a sua pergunta, porque realmente nós votamos, eu era vereador, a questão do IPTU é progressivo, houve a suspensão do prazo por conta da pandemia para poder fazer as ações com relação a essa questão. É importante ressaltar que aqui na minha gestão eu não aumentei o IPTU, a gente tinha que fazer a revisão da planta genérica de valores. O prefeito João Dória, na época, já não fez em 2017, agora eu deveria fazer em 2021, eu não fiz, mantendo a planta genérica de valores no mesmo valor para efeitos de cobrança do IPTU, o que tem a correção do valor da planta genérica de valores, porque se a prefeitura desapropria o imóvel, a base é a planta genérica de valores, né, mas para efeitos de correção de IPTU não foi feito. Eu coloquei só a correção da inflação, que esse ano foi 5,5%, até porque a gente tem as correções contratuais. Você pega o professor, né? O nosso piso aqui era 3.800, eu elevei para 5.050. A gente está fazendo muitas ações para poder valorizar o funcionalismo, obras, eu acabei de comentar aqui na área da habitação, na área de infraestrutura, de drenagem, então eu precisava pelo menos fazer a correção da inflação de 5,5%, mas não elevei o IPTU na correção da planta genérica de valores, que teria um aumento aí de mais de 30%. Então, a gente manteve, eu reduzi muitos ISS, a ideia aqui é manter os IPTU sem aumento, né, com a correção, obviamente, por conta das questões que eu expliquei. Agora, o que a gente tem que, realmente, essas áreas que estão aí sem utilização, aplicar essa legislação do IPTU progressivo, que é fundamental, que é o que a gente vai estar fazendo. E você comentou do centro, né, Joaquim? Do centro, aproveitar aqui. Exatamente. E da sonegação, se tem alguma política de cobrança dos grandes devedores, porque são grandes devedores e existem bancos, inclusive, que devem não IPTU, mas ISS. Se tem alguma ação efetiva para fazer a cobrança desses tributos. Que até permitiria até não aumentar o IPTU de fato, né? Não, tem sim, Joaquim. Nós temos, inclusive, um dos itens do nosso plano de metas é de que a Procuradoria-Geral do município ela recupere pelo menos 9 bilhões daquilo que está em dívida ativa. Eu, quando vereador, eu participei de uma CPI que falava da questão da dívida ativa, a gente identificou ali muitos problemas, como, por exemplo, nós pegamos... Opa, travou aqui para vocês também, travou? Travou. Joaquim. Vamos ver se volta aqui Voltou. Que havia em alguns meses mais de 5 mil processos que teve a prescrição intercorrente. E aí melhorou-se bastante, a partir dessa ação da CPI, os procedimentos da Procuradoria-Geral do município, que tem profissionais altamente qualificados. É impressionante o nível dos profissionais, dos procuradores aqui da Prefeitura, fazendo as cobranças, até porque você vê, a gente tem uma série de responsabilidades. Só de precatório eu pago 2 bilhões por ano, né? Investimento, esse ano vamos ter 11,5 bilhões de investimento. Uma rede de 1.040.000 alunos, 4.100 unidades escolares, 30 hospitais, quer dizer, é uma máquina gigantesca que a gente precisa estar atuando. Recap, agora a gente está fazendo um grande investimento, vamos fazer 2,5 bilhões de investimento em recap. Então, cobrar do devedor é fundamental. Agora, eu atuei muito nessa questão da cobrança. Não sei se você sabe, Joaquim, mas eu presidi uma CPI que recuperou 1,2 bilhões de dívida de pessoas que não pagavam, principalmente instituições financeiras, com altos de inflação de até 3,8 bilhões. Várias instituições financeiras tinham os seus endereços fora da cidade de forma fraudulenta, voltaram os seus endereços para a cidade de São Paulo para poder pagar os seus impostos, onde deve pagar, onde tem a sua sede. Esse tema que você está falando é fundamental, porque se a gente não cobrar daquele que deve, você acaba fazendo com que tenha uma cobrança injusta, porque eu vou ter que aumentar o imposto do bom pagador para poder compensar o não pagamento do mal pagador. Então, cobrar efetivamente de todos de forma justa e manter um valor correto é fazer justiça fiscal, que é fundamental. Perfeito. Joaquim, você ia completar essa questão? Não, eu ia completar com o prefeito, que eu digo que o prefeito é conhecido por ser uma pessoa
que procura não ter polêmica, procura se dar bem com todos, mas muitas vezes numa cidade como São Paulo é preciso, às vezes, tem que enfrentar a sonegador, por exemplo, é preciso comprar algumas brigas, né, prefeito? O senhor é conhecido por ser uma pessoa que sempre tenta, foi parlamentar bastante tempo, então tenta sempre uma forma de não ter atrito, mas muitas vezes é preciso enfrentar, sobretudo, grandes sonegadores, né, prefeito? Mas eu queria saber da sua opinião, prefeito, sobre o trabalho do Padre Júlio, que ele tem um trabalho com moradores de rua. Qual a sua relação com o Padre Júlio, que é reconhecido até internacionalmente pelo trabalho que ele faz com os moradores de rua? Joaquim, já respondo do Padre Júlio, mas com relação a comprar as brigas no interesse público, você pode ter certeza que eu faço. Quando eu presidi essa CPI da sonegação tributária, nós pedimos o indiciamento de nada mais e nada menos do que 99 diretores de instituições financeiras. Quando eu fui o relator da CPI do Teatro Municipal, eu pedi o indiciamento de 34 pessoas. Então, quando eu fui o integrante e relator da CPI da dívida ativa, que a gente acabou de comentar aqui, eu representei no Ministério Público, por exemplo, a Ticket, representei procuradores, representei secretários de município. Então, quando é o interesse público, você pode ter certeza que o meu histórico de vida é esse, de poder fazer as ações com muita firmeza. Padre Júlio Lancelotti, eu sou da Igreja Católica, né? Tenho uma relação muito forte, tenho a participação de uma comunidade, tenho a minha paróquia diocesana, que é a Paróquia Imaculada, tenho um grupo de oração, e até por conta disso eu tenho uma relação boa com o Padre Júlio, que é um padre católico, né? Então, eu tenho aqui na minha sala 2 imagens muito bonitas que ele me trouxe, de Santa Dulce dos Pobres. Agora, o Padre Júlio ele tem uma causa fundamental que chama a atenção por conta de toda a mobilização que ele faz, que são as pessoas em situação de rua, né? Evidentemente, a gente pode ter alguma coisa que a gente discorde, né? Ele defende muito algumas questões que eu penso um pouco diferente. Eu acho que a gente pensa em comum que tem que dar o atendimento para as pessoas em situação de rua. Agora, eu acho que o nosso foco, a nossa energia tem que ser para tirar as pessoas da rua, e não para fazer políticas para poder manter as pessoas na rua, né? Eu tenho tentado mostrar isso para ele. Ele vem aqui sempre, tem o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração pelo Padre Júlio. A gente só quem está sentado aqui nessa cadeira, Joaquim, é diferente, viu? Vou te dizer, porque aí você quer buscar a solução, né? E você vê que é possível trazer a solução nessa cidade, que é uma cidade complexa, mas uma cidade rica, e que a gente pode fazer uma grande mobilização para soluções dos problemas, né? Então, Padre Júlio, maior carinho, diria que eu tenho um amor por ele, grande respeito, e é natural que a gente possa, em alguns pontos, ter alguma discordância. Eu acho que, às vezes, ele faz algumas críticas que me parecem não serem tão justas, mas tenho o maior respeito por ele, reconheço o trabalho e a importância. Eu convido ele para participar de todas as inaugurações que eu faço para as pessoas em situação de rua. Ele nunca foi nenhuma. Então, se eu tenho uma crítica, uma mágoa com ele, é isso, dele não poder participar das inaugurações que a gente tem feito, dos nossos centros de acolhida, das vilas reencontro, dos hotéis, mas é uma pessoa fantástica, que tem uma vida dedicada às pessoas em situação de rua, que tem que ter todo o nosso reconhecimento, nosso amor, nosso carinho. Muito bem, pessoal, queria agradecer demais aqui o prefeito Ricardo Nunes, prefeito do município de São Paulo, pela entrevista. A gente tinha combinado aqui 40 minutos, se alongou até um pouco mais. Prefeito, queria agradecer da minha parte, o Florestan que fez o convite, na verdade, o Joaquim aqui participou também. Obrigado pela sua presença. Não sei se Florestan, Joaquim querem fazer alguma saudação final, mas eu queria agradecer aqui a participação do prefeito. Eu queria agradecer também, Rodrigo, e lembrar que eu fiquei surpreso de saber que ele conhecia muito bem o 247 e a programação do 247, e disse que é um leitor antigo do 247. Né? Então, eu falei, bom, então você está convidado a dar uma entrevista. Espero que o senhor volte outras vezes. Tá bom. Prefeito, quero também agradecer e dizer que esse é o problema hoje mais visível de São Paulo, que nos envergonha a todos, né? A gente anda pela Paulista, as pessoas morando na rua, e a Cracolândia, que não está resolvido o problema, você vê lá um drama enorme das pessoas,
e que eu diria que essa merece, de fato, toda a atenção. Então, eu quero agradecer ao senhor por dar todas as respostas, não ficaram perguntas sem resposta. Então, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, prefeito. Obrigado, Joaquim, obrigado, Florestan, obrigado, Rodrigo. Só para concluir, eu queria dizer o seguinte, não esperem de mim perfeição, mas pode esperar que eu jamais serei omisso. Eu vou acertar e vou errar, mas omissão a gente não vai ter, que eu acho que isso é importante. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, como leitor, admirador do 247 e de vocês, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, viu? Obrigado, boa noite.